Tudo se inicia quando William olhou firme para Paola e contou que Verônica estava cada vez mais próxima de Carlos Daniel. Revelou que o marido dela até já tinha mencionado o divórcio. Quis saber se ela aceitaria. Paola hesitou por um momento e respondeu que talvez. William então provocou, dizendo que ela já não mandava mais nele. Mas Paola, com um sorriso frio, afirmou com convicção que sempre comandou Carlos Daniel e que nada mudaria isso, nem ele, nem ninguém. Enquanto isso, na sala da mansão, vovó Piedade desabafava com Adelina. Chamou Paola de descarada e disse que não sabia por quanto tempo ainda conseguiria ficar calada. Adelina tentou acalmá-la, lembrando que o silêncio era necessário para encontrar em Carlinhos. Mas a avó garantiu que o menino não estava com a impostora. Se os netos não procurassem a polícia logo, tudo ficaria mais complicado. Talvez, quando tomassem uma atitude, já fosse tarde demais. Na mesma hora, o telefone da mansão tocou. Lalinha atendeu com educação, e do outro lado da linha, uma voz exigente pediu por Paola. Era Douglas Maldonado. Lalinha explicou que a senhora estava dormindo. Douglas, irritado, confirmou para si mesmo, ela estava mesmo no México. Pouco depois, Lalinha encontrou Paola e disse que Douglas havia ligado. Paola ficou surpresa, mas disfarçou. Lalinha a lembrou dos 2 milhões que ele emprestou para a fábrica. Fingindo lembrar, Paola assentiu e pediu para Lalinha retornar a ligação e dizer que em breve falaria com ele. Enquanto isso, Douglas conversava com Braulio. Disse que com todo o dinheiro que tinha, podia conquistar qualquer mulher. Ordenou que Braulio fosse imediatamente até a fábrica avisar Paola de que ele a esperava. Douglas odiava ser ignorado. Na fábrica, Carlos Daniel mostrava sua angústia a Rodrigo. Não suportava mais ficar sem notícias de Carlinhos. Rodrigo sugeriu esperar só mais aquele dia. Depois, teriam que procurar a polícia e denunciar Paulina Martins. Perguntou o que o irmão faria se ela oferecesse o menino em troca de não ser denunciada. Carlos Daniel não soube responder. Em outro lugar, Carlinhos conversava com Moacir, que improvisava uma muleta para ele. O menino elogiou o resultado. Moacir, então, mostrou o desenho que Carlinhos havia feito e perguntou se ele se lembrava da mulher retratada. Carlinhos olhou, tentando lembrar. Na mansão, Braulio chegou e tocou a campainha. Lalinha foi até o quarto de Paola avisá-la. Disse que o mordomo do milionário Douglas Maldonado queria vê-la. Paola ficou séria. De volta à fábrica, Carlos Daniel abriu o coração. Disse a Rodrigo que faria qualquer coisa para ter seu filho de volta. Rodrigo achou estranho Paulina ainda não ter pedido dinheiro e quis saber como estava Paola. Carlos respondeu que ela já tinha sido completamente desmascarada. Rodrigo aconselhou que ele continuasse fingindo, pois não podiam perder ela de vista agora. Na mansão, Paola recebeu Braulio. Ele ficou um pouco desconfiado com o jeito dela, mas continuou. Disse que Douglas queria saber por que ela não estava mais cumprindo a promessa de almoçar com ele todos os sábados. Paola explicou que era uma mulher casada e não podia estar sempre disponível. Braulio lembrou que havia negócios pendentes. Paola respondeu que não poderia no sábado, mas que iria no domingo. E deixou claro, adorava orquídeas. Braulio prometeu que não faltariam. Ao voltar para casa, Braulio foi recebido por Douglas, que o cobrou com impaciência. Braulio assegurou que havia falado com Paola e garantiu que no domingo ela almoçaria com ele.
Enquanto isso, Paulina foi até a casa de Dona Zenaida para parabenizá-la pelo aniversário. Pouco depois, Lourdes chegou com flores. Entregou à mãe e disse que foram enviadas por Osvaldo. Paulina observou a cena, pensativa. Lourdes leu o bilhete. Zenaida resmungou que aquele genro era um desastre e fazia sua filha sofrer demais. Lourdes perguntou a Paulina se ela levaria a mãe ao médico. Paulina respondeu com firmeza que sim. Na casa de Douglas, Paola chegou e foi recebida por Braulio, que avisou que o patrão chegaria em breve. Comentou que ela estava diferente, mais ousada, com roupas provocantes. No quarto, Douglas ouviu o comentário e disse que aquilo era só aparência. Na sala, Paola andava nervosa. Pensava que Douglas não podia desconfiar que ela não era Noélia. Precisava se comportar com muito cuidado, pois não sabia o que havia se passado entre ele e a impostora. No quarto, Braulio comentou com o patrão que desde que visitou a casa dela, notou algo estranho. Disse que agora, mais do que nunca, ela se parecia com Noélia. Douglas entrou na sala e viu Paola de costas. Quando ela se virou, ele sorriu e a chamou de Noélia. Paola tentou manter a pose e disse que era uma mulher casada. Douglas brincou dizendo que só queria roubar um tempinho do marido dela. Enquanto isso, Lourdes conversava com Osvaldo e pediu para ele ir parabenizar sua mãe. Osvaldo concordou e perguntou onde ela estava. Lourdes respondeu que no quarto, com Paulina, o que deixou Osvaldo pensativo. Na casa de Douglas, o clima ficou mais íntimo. Ele elogiou Paola, disse que o marido dela era um homem de sorte. Propôs um brinde. Quando ela perguntou o motivo, Douglas disse que brindariam à presença dela. Pediu que Braulio servisse os dois e declarou que desejava que seu sonho se tornasse realidade. Na casa de Dona Zenaida, Osvaldo foi até o quarto dela, mas foi recebido aos gritos. Ela mandou que saísse imediatamente. Paulina apareceu, assustada com a confusão, e deu de cara com Osvaldo. Ele quis saber o que ela fazia ali. Paulina respondeu com firmeza, estava trabalhando. Douglas não poupava elogios. Disse que Paola estava ainda mais deslumbrante e que havia se interessado por ela desde a primeira vez que a viu, principalmente depois do que ela tinha feito por ele. Paola ficou em silêncio, pensativa. Em outro cômodo, Paulina enfrentava Osvaldo. Disse que agora entendia porque ele a havia abandonado, havia outra mulher. Osvaldo perguntou se ela o amou muito. Paulina respondeu que só se lembrava dele para amaldiçoar o dia em que o conheceu. Ele disse que o fato de ser casado não impedia que fossem felizes juntos. Indignada, Paulina deu um tapa no rosto dele. Afirmou que precisava do trabalho e queria ficar. Pediu que ele fingisse que ela não existia, porque era exatamente isso que ela faria. De volta à casa de Douglas, Paola tentou se esquivar, dizendo que era uma mulher comprometida e não podia estar à disposição dele. Douglas respondeu que por enquanto, ela era casada. Paola insistiu que casamento é para sempre, é isso que toda mulher deseja. Douglas discordou. Perguntou se ela não gostaria de viajar o mundo com ele. Ela não respondeu. Apenas ficou pensativa. Na casa de Dona Zenaida, Osvaldo voltou a insistir. Disse que agora podia ajudá-la. Paulina, porém, foi firme. Disse que não queria nada dele, porque nada naquela casa era dele. E completou, um homem que vive às custas de uma mulher não vale nada. Ordenou que ele saísse, e Osvaldo foi embora, sem dizer mais nada.
Paola olhou com desconfiança para Douglas e perguntou se ele estava mesmo falando sério. Ele confirmou, sem hesitar. Disse que queria levá-la para bem longe dali, deixando tudo para trás, e prometeu ser o escravo dela, se fosse preciso. Ela então questionou se ele achava que ela precisava de dinheiro. Douglas sorriu e afirmou que sim, porque sabia que Paola jamais aceitaria ser pobre e comum. Ela riu ao ouvir aquilo e reconheceu que ele estava mesmo decidido a tê-la. Na mansão, Carlos Daniel apareceu na sala e perguntou para Lalinha onde estava Paola. Com tranquilidade, ela respondeu que a senhora havia saído para almoçar com o milionário Douglas Maldonado. A resposta deixou Carlos Daniel pensativo, olhando fixamente para o vazio. Enquanto isso, Osvaldo observava Paulina de longe durante a festa de Dona Zenaida. Ela, por sua vez, pensava em silêncio porque ele tinha voltado a cruzar seu caminho, justo agora que ela estava reconstruindo a vida. Não queria perder o trabalho, pois desejava ajudar Dona Zenaida. Quando entrou no quarto, Osvaldo a surpreendeu, segurou seu braço com firmeza e quis saber se ela estava apaixonada por outro homem. No jardim da mansão, Vovó Piedade estava reunida com Carlos Daniel, Rodrigo e Patrícia. Com firmeza, ela declarou que o neto não estava com Paulina e que aquela suspeita era absurda. Reclamou que ninguém a ouvia e exigiu que Carlos Daniel fosse à polícia imediatamente. Se ele não fosse, ela própria tomaria essa atitude. No quarto, Paulina se soltou de Osvaldo e o encarou com firmeza. Disse que ele era um homem sem caráter, que se aproveitava da fortuna da esposa. Osvaldo tentou encerrar a conversa, afirmando que agora tinha tudo o que queria, inclusive, reencontrá-la. Mas Paulina não recuou. Disse que sim, tinha se apaixonado por outro homem, e que o amor que sentia por ele era muito maior do que o que sentiu por Osvaldo. Carlos Daniel tentou argumentar com Vovó Piedade, dizendo que queria esperar só mais um dia antes de procurar a polícia. Mas ela foi categórica, não. O tempo estava passando e o neto dela corria perigo. Ordenou que ele fosse agora mesmo ou ela mesma faria isso sem pensar duas vezes. Do outro lado da cidade, Douglas conversava com Braulio sobre o encontro que teve. Disse que Paola estava estranhamente doce e acessível. Aquilo o deixava intrigado. Ele tinha certeza de que ela já não era a mesma mulher de antes. Na casa de Zenaida, Paulina mantinha o tom firme diante de Osvaldo. Disse que o homem que amava merecia esse sentimento, mesmo que nunca o retribuísse. Osvaldo, insistente, disse que a reconquistaria. Paulina então o enfrentou sem medo. Afirmou que isso jamais aconteceria. Para ela, ele estava morto. Na fábrica, Carlos Daniel chegou e cumprimentou Verônica. Ela perguntou se ele ainda se sentia mal, e ele disse que estava bem. Verônica, então, revelou que queria ajudá-lo, mas fez um pedido, que ele não voltasse a falar de amor. Isso a machucava. Na mansão, Paola conversava com Lalinha, comentando que fazia tempo que não se exercitava. Lalinha concordou, e Paola aproveitou para dizer que tinha muitos presentes guardados para ela. Lalinha ficou animada, mas Paola rapidamente completou: nada viria de graça. Na fábrica, Verônica encarou Carlos Daniel e disse que ele estava sendo injusto com ela. Sabia que a esposa dele tinha voltado. Mas Carlos garantiu que Paola não significava mais nada. Se Verônica aceitasse seu amor, ele prometia que não seria algo passageiro. Na mansão, Lalinha olhou para Paola, desconfiada, e perguntou o que ela queria. Paola disse que precisava saber mais sobre Douglas Maldonado e o envolvimento dele com a fábrica.
Queria saber se Lalinha estava disposta a falar. No mesmo instante, na fábrica, Carlos Daniel e Rodrigo se preparavam para sair rumo à delegacia. Rodrigo comentou que se denunciassem Paulina, tudo viraria notícia. Mas Carlos disse que não tinha escolha. Rodrigo, então, sugeriu falar com um conhecido dentro da delegacia para garantir que tudo fosse mantido em sigilo. Na mansão, Paola voltou a conversar com Lalinha e perguntou diretamente sobre Douglas Maldonado. Lalinha respondeu que só sabia dos 2 milhões emprestados por ele à fábrica. Paola disse que aquilo foi por causa dela e garantiu que Douglas estava completamente apaixonado. Depois, quis saber por que Carlos Daniel andava tão estranho. Lalinha disse que era culpa da própria Paola, por ter se afastado dele há 1 ano. Paola insistiu para ela contar mais, mas Lalinha preferiu sair, dizendo que não queria se meter. Na delegacia, Carlos Daniel e Rodrigo relataram o sumiço de Carlinhos. O delegado ouviu tudo com atenção e comentou que provavelmente, a mulher apareceria pedindo dinheiro em troca do menino. Carlos perguntou o que deveriam fazer em relação à esposa. O delegado foi claro: nada podia ser feito, a menos que houvesse provas de que ela era cúmplice do sequestro. Mais tarde, Carlos Daniel chegou em casa, cansado. Paola o abordou, perguntando se podiam conversar. Ele, visivelmente exausto, respondeu que preferia descansar até o jantar. Disse que falariam depois. Ela ficou observando enquanto ele subia as escadas e, em seguida, foi até o quarto de Stephanie. Ao entrar, Paola implicou com a cunhada por causa da roupinha de bebê que ela costurava. Perguntou se queria menino ou menina. Stephanie respondeu que não sabia ainda. Paola comentou que William certamente desejava um menino, como queria com outra mulher no passado. Mas Stephanie disse que agora seria com ela. Paola, com ar provocador, disse que ela deveria agradecer, pois se estavam juntos de novo era graças a ela. Stephanie suspirou e falou que queria deixar o passado para trás. Paola respondeu que não tinha medo de nada. Então Stephanie, olhando nos olhos da cunhada, perguntou se nem mesmo de um diário íntimo. A pergunta pegou Paola de surpresa. Um leve sinal de nervosismo apareceu em seu rosto. Se você quer saber o que vem por aí, inscreva-se no canal e deixe seu like.